Esse é mais um vídeo de resumo de informações, de fatos e de características de um livro bíblico, e hoje nós vamos estudar o livro do Êxodo. A ideia é reunir aqui para você o máximo de informações relevantes a respeito desse livro, não só em relação às suas características, mas como ele aponta para Cristo, que é o nosso principal papel ao expor qualquer escritura. Então, para começar, esse livro tem como autoria tradicionalmente entendido como Moisés. Personagem esse que vai ser desenvolvido, vai ter a sua história desenvolvida neste livro. Então, conforme a tradição judaica, a gente tem esse testemunho bíblico em Êxodo 17:14, em Números 33:2, em João 5:46, reconhecendo a veracidade da autoria desse livro como sendo de Moisés. O livro data esse livro foi provavelmente escrito cerca de 15 séculos antes de Jesus, entre os anos 1445 a 1405 antes de Cristo, durante os 40 anos de peregrinação no deserto após a saída do povo de Deus do Egito. Então, geografia. Na geografia desse livro, nós temos eventos que abrangem o Egito, o deserto do Sinai, e na jornada em direção a Canaã. O Monte Sinai é o centro espiritual e geográfico da narrativa. Então, é no mesmo monte em que Deus chama Moisés, é o monte onde Deus se revela ao povo para dar sua lei, remetente a quem é este que escreve, né? Moisés escreve como profeta e líder do povo de Israel, transmitindo a revelação de Deus sobre a libertação, a aliança e como Deus deveria ser adorado. Quando Deus levanta Moisés para exortar Faraó que liberte o seu povo, a narrativa é: liberte o meu povo para me adorar. Então, a revelação de Deus como libertador, a revelação de Deus como aquele que faz aliança com o seu povo e a revelação de Deus como aquele que quer ser adorado de maneira específica, não de qualquer forma. O versículo central desse livro é: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. O Egito vai ser entendido na fé como o tempo do erro, ou o lugar de pecado, ou o lugar de escravidão. Então, Deus se apresenta nesse versículo como o seu libertador e como um Deus que quer um relacionamento pessoal. Então, serei o vosso Deus. Qual é o objetivo ou o propósito desse livro? Mostrar como Deus libertou seu povo da escravidão e a formação da sua nação santa através de aliança. Deus faz aliança com esse povo, dando a sua lei e exigindo adoração. O Êxodo revela Deus como redentor, legislador e presente no meio do seu povo. Qual é a ideia? Deus usa de sua lei para não apenas estabelecer a nação e a adoração que ele queria, mas para tirar a cultura e o erro e o pecado do povo. Pecado e cultura erradas que o povo aprendeu com idolatrias e dificuldades durante o seu período no Egito. Qual é o contexto textual? Qual é o gênero? Qual é o gênero textual aqui nesse livro? É a narrativa histórica teológica com elementos legais. A lei, elementos litúrgicos, a instrução do tabernáculo e também instrução poética. É um livro com alguns cânticos. Quando nós entendemos essa questão de elementos legais, o livro do Êxodo foi base para a formação do sistema legal e foi base para a filosofia por trás de muitos avanços no direito, por exemplo, na história da humanidade. Ali há princípios que ainda hoje são princípios legais que ainda hoje são fundamentos de leis atuais. Além da lei moral, civil e nacional, né, cívica, que Deus estabeleceu ali no Êxodo, a partir do livro do Êxodo, né, juntamente com os outros livros do Pentateuco, nós temos ali elementos morais
que não caíram, que não cessaram. Então, cessou a lei cerimonial, cessou a lei cívica daquela nação, mas para o povo de Deus e na nossa aliança se mantém a lei moral. Então, características particulares. A gente vê nesse livro ênfase nos atos poderosos de Deus. É um livro recheado de milagres de Deus. É um livro recheado da expressão do juízo de Deus, dos seus decretos e ação clara, evidente. O primeiro livro com revelações legais detalhadas. Então, é a chamada lei mosaica, né? É o início da lei. Nós temos teofania marcante no Sinai, onde Deus aparece, onde Deus revela sua presença objetiva, revela sua glória perceptível, esmagadora, vamos dizer assim, aterrorizante, inclusive. Nós temos o estabelecimento formal do culto, tabernáculo, sacerdócio. Nós temos, nesse livro, muitíssimos apontamentos para Cristo. Então, nesse texto do Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal, que em Êxodo 12 evita a morte dos primogênitos do seu povo. Então, o Cordeiro Pascal ali é um tipo de Cristo. O Cordeiro de Deus, chamado em 1 Coríntios 5,7, é ali simbolizado. Nós temos também a libertação do Egito, apontando para a salvação do pecado. Então, o problema não é apenas Deus nos livrar da culpa do pecado, mas Deus também tem interesse em nos livrar da presença do pecado. Não é só nos livrar da culpa e do domínio do pecado, mas Deus está intentando nos tirar desse lugar onde há a presença do pecado. Está trabalhando conosco para chegarmos a esse lugar. Então, nesse livro, nós temos a mediação de Moisés em relação ao povo, intercedendo, cuidando, instruindo, pastoreando esse povo. E essa mediação, ela aponta para a mediação que Cristo tem hoje conosco. Cristo é o nosso único mediador diante do Pai, ele é o nosso único sacerdote, ele é o nosso intermediário, único. De forma muito clara, nesse livro nós temos o maná, a comida que vinha do céu alimentava o seu povo no meio do Egito de forma miraculosa, todos os dias ela vinha. E a água saindo de lugares como pedra, saindo em resposta e em cuidado ao povo, né? Então, o maná e a água simbolizam Cristo como o pão e a água viva. Nós temos essas declarações lá no Evangelho de João, capítulo 6, e também do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 10. O tabernáculo aponta para a libertação de Deus em Cristo. Então, nós temos, falando a respeito disso em João, capítulo 1, verso 14, e também no capítulo 9 de Hebreus. Qual o contexto histórico e político? Israel vivia como escravo sob o domínio do Egito, o maior império da época. Deus intervém para libertar o seu povo e estabelecer uma nova identidade nacional e espiritual. E Deus faz isso com mãos fortes, né? Deus revela seus sinais, Deus revela a sua ira, Deus revela a sua vontade de forma categórica, pesada, miraculosa, esmagadora. A gente tem diversas pragas como piolhos, moscas, sapos, nós temos pedras de fogo, meteoros caindo, nós temos a água do império inteiro virando sangue, nós temos diversas revelações de sinais de Deus através da instrumentalidade de Moisés, e nós temos ainda ações de juízo, né, como a morte dos primogênitos. Então Deus está ali revelando a sua glória, o seu poder e a sua vontade de forma forte, feroz, né? E panorama teológico, né? Quais são os grandes temas, as doutrinas centrais desse texto? Nós temos a redenção pela graça. Sim, a redenção pela graça. Por mais que seja o livro onde se inicia a lei, a graça ela está o tempo todo evidente aqui, porque o tempo todo Deus está agindo com muito menos rigor do que espera-se pelo que é justo. Nós temos Deus fazendo aliança
aliança com o seu povo. Quando Deus dá a lei, ele faz uma aliança com esse povo. E Deus, ele mantém a sua aliança até o fim. Ele é aquele que sustenta a aliança. Nós temos no Êxodo uma clara exposição da santidade de Deus. A lei divina, ela expressa a justiça, o nível, o padrão de pureza de Deus, de com quem nós estamos lidando. Nós temos a doutrina, nós temos a respeito da mediação do sacerdócio, que tudo isso, como já foi dito, aponta para Cristo. Nós temos a presença de Deus no meio do seu povo. Irei, tabernacularei no meio do meu povo. Então, a gente tem Deus se revelando no meio de gente comum. Nós temos Deus, o mesmo Deus que andou com o povo no jardim, o mesmo Deus agora tabernacula com o seu povo no deserto, se revelando, se mostrando, estando disponível. Nós temos também a revelação da soberania de Deus, que é uma doutrina importantíssima. A soberania de Deus nesse livro não se importa com o maior império da época e pega o seu povo, cerca de gente de 2 a 3 milhões de pessoas, e tira do meio da nação mais fortemente armada, rica, poderosa e entendida da ciência da época, sem a menor dificuldade. Nós temos algumas palavras-chave nesse livro. Nós temos libertação, a palavra principal, né? Êxodo é saída, né? Então, assim, na nossa tradução, a partir da Vulgata, né? Êxodo é saída, né? Mas na tradução hebraica, estes são os nomes, né? Porque essa é a expressão hebraica que está lá no início, né? Então, sim, Êxodo também tem uma característica geracional, mas dentro das palavras-chave, a principal palavra nesse texto é libertação. Êxodo traz muito a palavra da aliança. Outra expressão chave nesse texto é serei o vosso Deus. Outra expressão, tabernáculo. Outra expressão, glória do Senhor. Ali no Êxodo, Deus revela sua fama, sua importância, seu poder, sua majestade. E outra palavra muitíssimo importante nesse texto é santidade. Aplicações práticas. O livro começa com o povo escravo. O livro começa com o povo em dificuldade, em escravidão, com cargas pesadas no Egito, que tinha medo desse povo que tão rapidamente ficou numeroso e poderoso, vindo habitar cerca de 70 pessoas vindas da terra de Gósen, e agora, em 400 anos, cerca de milhões de pessoas, né? Então, com medo, os egípcios escravizaram de forma pesada esse povo. E o livro começa com essa narrativa. Então, aplicações práticas. Esse povo está orando e Deus responde. Esse povo está orando já há um bom tempo e Deus decide que é o momento de agir em favor deles. Deus ouve o clamor do seu povo e age com poder. Essa é a primeira aplicação. Isso daqui é para a gente hoje. Você tem clamado diante de Deus? Você tem buscado do Senhor? Deus ouve e age em favor do seu povo. Deus está ouvindo todas as nossas orações e no tempo certo agirá a nosso favor. A redenção é fundamento para a obediência. Então, fundamento no sentido de base. Primeiro, Deus nos redime. Depois, ele nos dá a graça de obedecer. Então, primeiro, Deus tirou o povo do Egito, redimiu ele de sua escravidão. Depois, deu a esse povo uma lei, para que esse povo pudesse obedecer e adorar a Deus com a sua fidelidade. Então, o culto a Deus deve ser santo e ordenado. Nós temos, nos dias de hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, muita bagunça, muito desrespeito, muita falta de reverência. E quando nós lemos o livro do Êxodo, Deus falando exatamente como queria ser adorado, como queria o seu templo, como queria os seus sacerdotes, qual era o nível de santidade, de organização, de limpeza, de consagração, de separação, de importância que Deus dá a cada um dos elementos no culto que ele gostaria de receber, nós devemos ter muito temor. Nós devemos, diante desse texto, refletir sobre as nossas práticas de culto, se elas são práticas bíblicas. Porque Deus tem padrão.
Outra aplicação, a presença de Deus é central para a vida da comunidade. Então, estar bem com Deus, em comunhão, em unidade, faz a diferença em todos os aspectos da nossa vida. Sem a presença de Deus, ninguém deve ir às batalhas, como nesse texto acontece. Sem a presença, sem a aprovação de Deus, sem a vontade de Deus conosco, nós não devemos ir adiante em nossas decisões e escolhas. Então, se a presença de Deus é algo central na vida da comunidade, nós precisamos considerar o seu conselho, nós precisamos considerar a sua vontade revelada, nós precisamos considerar a sua santidade para tomar as nossas decisões. Citações ou influências no Novo Testamento. O Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, é claramente ligado a Jesus. A gente tem isso em João 1:29 e em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. A lei é explicada e cumprida por Cristo. Então a gente tem isso em Mateus capítulo 5, Jesus dizendo, eu vim para cumprir toda a lei. Então, nem um jota nem um tio dessa lei passarão. A gente tem também isso em Gálatas 3, o apóstolo Paulo ensinando a respeito de que Cristo cumpriu toda a lei. Nós temos o maná, a água da rocha, o tabernáculo, o sacerdócio, são tudo isso replicados a Cristo. A gente encontra isso em João capítulo 6 e na exposição do escritor aos Hebreus, dos capítulos 8 até o capítulo 10. A libertação do Egito é um tema frequente nos discursos apostólicos. A gente tem isso em Atos 7, a gente tem isso em 1 Coríntios capítulo 10. Por quê? Porque o Egito simbolizava, como já dissemos aqui, a libertação do pecado, a libertação da escravidão, a libertação da distância de onde nós estávamos envolvidos, mergulhados, como dizem Efésios 2, nos nossos delitos e pecados. Já nos encaminhando para o final, vou fazer a estrutura literária, o esquemática do texto e depois problemas de interpretação. A estrutura literária. Dos capítulos 1 a 18, nós temos a libertação desse povo do Egito, a escravidão e nascimento de Moisés, pragas e a Páscoa, travessia do Mar Vermelho, cântico da libertação. Dos capítulos 19 a 24, nós temos teofania, ou seja, Deus aparecendo, os 10 mandamentos e a aliança estabelecida. Nos capítulos 25 a 40, nós temos instruções e construção do tabernáculo, instruções detalhadas, quebra da aliança, bezerro de ouro, restauração e presença de Deus. Por fim, alguns temas para aprofundação, que aqui eu estou chamando de problemas de interpretação ou de desafios exegéticos, mas que são problemas, perguntas recorrentes e às vezes problemáticas, que quem queira se aprofundar nesse texto deve conhecer e estudar. Por exemplo, a duração e a cronologia do Êxodo. Quem queira se aprofundar deva ir por esse caminho, entender quando começou, quanto durou. Isso é uma zona de pesquisa. Endurecimento do coração de Faraó. Então, assim, Faraó decidiu resistir e não deixar o povo, foi Deus que endureceu. Deus, no texto está escrito que endureceu, mas depois Deus fala que a culpa também é dele. Então, como é que fica essa questão da soberania divina e da responsabilidade humana na tensão apresentada entre a vontade de Faraó e a vontade de Deus ali revelada no texto? Esse é um tema muito bom de aprofundamento. Origem e simbolismo das leis civis e cerimoniais. Então, o que cada uma das coisas simboliza e representa hoje é algo desafiador, é algo interessante e que deve ser para nós instrumento de investigação para que nós entendamos melhor como servir em santidade ao nosso Deus. Tipologia do tabernáculo e do sacerdócio, no mesmo sentido do que eu acabei de dizer. E, por fim, a relação entre lei e graça. Isso é algo que a gente sempre tem que se aprofundar e estudar. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, tenha te feito refletir e tenha apontado para Cristo de maneira eficiente e te ajude no estudo do Êxodo e na preparação de sermões ou de estudos a respeito desse texto.